Título: A Herdeira Escarlate. Capítulo 1. Sombras em Valeroth. A cidade de Valeroth reluzia como uma joia no Império, mas por trás de suas muralhas brancas e cúpulas douradas, o sangue escorria em silêncio. O Império havia conquistado a paz, não com diplomacia, mas com medo. Torturas, execuções e desaparecimentos eram o preço da ordem. E nas sombras crescia a resistência. Ali caminhava Riven. Alto, de olhos escuros e olhar distante, escondia seu rosto sob o capuz de um manto gasto. Seu nome era sussurrado nas tavernas do submundo como uma lenda urbana, o espinho da noite. Mas para ele não havia glória na morte, apenas necessidade. Carregava consigo uma relíquia negra, uma katana de lâmina azul acinzentada chamada Sangue Estelar. A espada não apenas matava, ela marcava. Cada vida tirada deixava uma cicatriz em sua mente. Algumas noites, Riven ouvia as vozes das vítimas enquanto tentava dormir. Naquela noite, ele entrou por uma porta escondida no beco de um armazém abandonado. A base da Umbra, a facção rebelde que lutava para derrubar o Império, pulsava como um coração oculto no subsolo da cidade. Demorou, disse Saela encostada na parede. Seu tom era seco, mas seus olhos analisavam tudo. Portava 2 adagas gêmeas, suas relíquias conhecidas como Véu Carmesim. Riven a conhecia bem, letal, silenciosa e completamente entregue à causa. Tive que despistar 2 rastreadores. A guarda real está ficando mais ousada. Ele respondeu. Mareth, o velho estrategista da Umbra, se adiantou. Seu rosto carregava rugas de dor e sabedoria. Ouçam com atenção. Revak está transportando um grupo de prisioneiros esta noite pelo portão leste. São crianças. Estão sendo levadas para os laboratórios do Império. Sabemos o que acontece com elas lá. Riven apertou o punho. Nossa missão é clara. Interceptar a escolta, eliminar quem estiver envolvido e libertar os prisioneiros. Se tiverem a chance, matem o general Revak. A chuva caiu fina quando Riven subiu no telhado de uma ferraria abandonada. Lá de cima, observava a estrada escura que cortava o setor leste. A carruagem surgiu pontualmente, cercada por guardas, em armaduras negras. Riven saltou. O impacto da queda quebrou o silêncio, e a lâmina cortou 3 gargantas antes que os gritos começassem. Do outro lado, Saela se movia como névoa. Suas adagas riscavam o ar, deixando trilhas rubras a cada passo. Mas então a carroça parou abruptamente. Um estrondo metálico ecoou, e Revak desceu da cabine. O general era uma figura monstruosa, envolto em uma armadura viva, parte aço, parte carne deformada. Seus olhos estavam cobertos por uma viseira de ossos, e sua voz retumbava como trovão. Umbra, de novo, como ratos em meu celeiro. O combate foi devastador. Riven lutava com fúria controlada, mas a relíquia parecia relutante. Revak não era apenas humano. Havia algo mais nele, algo profano. Cada golpe devolvido era uma onda de dor. Saela tentava acertar os pontos vulneráveis, mas a armadura reagia como um organismo, selando feridas e absorvendo lâminas. Foi preciso uma distração. Saela arremessou uma de suas adagas no olho exposto do monstro. Revak rugiu. E Riven, usando toda a força da espada, cravou sangue estelar em seu peito. A explosão foi interna. Um grito sobre-humano rasgou a noite, e Revak caiu, a armadura desmoronando em cinzas. As crianças estavam vivas, assustadas, mas salvas. Quando voltaram à base, Mareth os aguardava com uma expressão pesada. O Império não vai ignorar isso. Vocês atacaram um dos generais. A vingança será brutal.
Riven limpou a lâmina, mas a cor escura do metal permanecia inalterada, como se a espada tivesse absorvido algo mais sombrio. Ele sabia, o jogo havia mudado e o preço da vitória ainda estava por vir. Capítulo 2. Cicatrizes de aço. O silêncio que se seguiu à morte de Revak não trouxe paz. Valeroth acordou em estado de guerra. O Império selou os portões, enviou patrulhas dobradas para cada setor e declarou lei marcial. Cartazes com rostos de traidores brotavam em cada esquina, e no topo da lista estava Riven. Na base subterrânea da Umbra, o ar pesava. O sucesso da missão anterior não era mais motivo de celebração, mas um prenúncio do que viria. Perdemos 2 postos no norte. Executaram todos os que estavam lá, sem perguntas, sem julgamento. Disse Maret, as mãos trêmulas sobre o mapa. Eles estão provocando. Querem que a gente reaja com fúria cega. Resmungou Saela, sentada num canto, afiando uma das adagas com uma pedra escura. Mas se querem sangue, podem ter. Riven não disse nada. Desde o combate com Revak, algo o inquietava. Sangue estelar, sua relíquia, pulsava à noite. Era quase imperceptível, como um sussurro, mas real. Como se a espada tivesse gostado de matar. "O que você está escondendo?" perguntou Maret, encarando-o. Revak. Ele não era só um general. Era algo mais. A armadura dele reagia, como se estivesse viva. E quando ele morreu, a espada absorveu alguma coisa. Riven respondeu por fim. Maret trocou um olhar sombrio com Saela. Isso confirma. O Império está usando relíquias corrompidas, experimentos com magia proibida. Eles não querem apenas manter o poder, querem se tornar deuses. Mas ao leste, nos corredores dourados do Palácio Solar, uma nova ameaça se erguia. Alta executora Serika, a favorita do imperador, recebeu a notícia da morte de Revak com um sorriso gelado. Ele foi um cão leal, mas fraco. Chegou a hora de soltar os verdadeiros predadores. Do fundo das prisões escuras, 4 figuras foram libertas. Os 4 flagelos, assassinos moldados pelo Império com uma única função: caçar e destruir qualquer semente de rebelião. Serika os enviou com ordens claras. Tragam a cabeça do espinho da noite e façam o povo assistir. De volta à Umbra, a tensão explodia. Mensagens interceptadas indicavam que a Umbra estava sendo traída. Alguém de dentro entregava informações aos inimigos. Maret propôs dispersar os membros. Riven discordou. Separar agora é o mesmo que morrer aos poucos. Precisamos atacar antes. Cortar a cabeça antes que o corpo se mova. Foi então que Aryan, um recruta recém-chegado, falou pela primeira vez. E se cortarmos a cabeça do verdadeiro monstro? E se formos até o coração do palácio e mostrarmos que nem mesmo o trono está a salvo? O plano era suicida, mas para Riven fazia sentido. A lâmina sussurrava e ele ouvia. O Império havia cruzado uma linha. Eles queriam guerra e agora teriam. Capítulo 3. Banquete de sombras. As muralhas de pedra branca do Palácio Solar erguiam-se como dentes de uma criatura antiga. Lá dentro, os salões banhados a ouro escondiam a podridão de um império corroído por segredos. E naquela noite, entre taças de vinho e máscaras de porcelana, o sangue voltaria a correr. A Umbra decidiu atacar durante o Festival do Solstício, uma celebração luxuosa onde a elite se reunia em trajes finos para fingir que o mundo estava em paz. Serika estaria lá. Talvez o imperador também. Seria o lugar perfeito para lançar uma mensagem. Riven, Saela, Aryan e outros 5 infiltraram-se como servos, mercadores e músicos. O plano era simples: manter a discrição, identificar os alvos e escapar antes que a guarda imperial os esmagasse. Mas nada saiu como o esperado.
Eles sabem, sussurrou Arien, os olhos arregalados. Serica, ela está esperando por nós. Do alto das escadarias de mármore, Serica surgiu, vestida com um manto feito de penas negras e olhos de um dourado sobrenatural. O espinho da noite, entre ratos e ladrões. Vocês acham que podem morder o próprio Deus? Antes que qualquer um pudesse reagir, os flagelos atacaram. O salão virou um campo de batalha. As paredes vibravam com o choque das relíquias. Um dos flagelos, um monstro, encapuzado de garras translúcidas, arrancou a garganta de um rebelde com um movimento só. Outro, uma mulher pálida coberta de runas, cantava em uma língua morta e fazia os ossos de seus inimigos se contorcerem por dentro. Riven correu em direção a Serica. Sangue estelar queimava em sua mão, como se desejasse encontrá-la há séculos. Mas Serica não era qualquer nobre. Ela brandiu uma foice negra que dobrava o ar ao seu redor. Lamento lunar, uma das relíquias perdidas da Primeira Guerra. O choque entre as armas criou um trovão dentro do salão. Os convidados gritavam, fugiam, morriam. Serica sorriu, mesmo com sangue escorrendo dos lábios. Você é forte, garoto, mas não está pronto para o que vem. Antes que ele pudesse responder, uma explosão atravessou o teto do salão. A Umbra havia ativado sua última cartada, um artefato roubado do próprio arsenal imperial, uma bomba de magia selada há gerações. Riven foi arremessado para longe. Serica sumiu em meio aos escombros. Horas depois, no esconderijo dos esgotos da Cidade Baixa, restavam apenas 4 rebeldes. A missão havia sido um fracasso. Muitos morreram. E o pior, a Umbra agora era caçada como uma organização terrorista. Ela sobreviveu. Eu vi, Riven murmurou, tocando a lâmina que ainda vibrava. E agora? Perguntou Saela, ferida, um olho coberto por sangue seco. Agora, nós fazemos o que ninguém ousaria. Vamos atrás da origem dessas relíquias. Vamos descobrir o que o Império está escondendo sob seus templos e prisões. E vamos cortar esse câncer pela raiz. O banquete havia acabado. Mas a guerra só estava começando. Capítulo 4. A Torre da Verdade. As terras além dos muros imperiais eram raramente cartografadas. Montanhas cortadas pelo vento, florestas onde a luz do sol parecia não alcançar, e regiões amaldiçoadas por guerras antigas. Em uma dessas fronteiras, erguia-se a Torre da Verdade, um monólito negro perdido em meio ao deserto petrificado. Segundo os registros roubados por Arien antes da queda do palácio, ali estivera o primeiro laboratório arcano do Império, lugar onde as relíquias foram estudadas e onde algo maior foi enterrado. O ar aqui é pesado, como se estivéssemos pisando sobre ossos, disse Saela, observando os vultos em movimento entre as dunas. Riven se adiantou, espada embainhada nas costas, os dedos trêmulos. Cada passo em direção à torre parecia mais difícil que o anterior. Não era só o calor, era como se o próprio tempo se recusasse a existir ali. Chegaram à entrada ao entardecer. Portões de aço cobertos de runas antigas aguardavam. Trancados, mas não por cadeados, Arien aproximou-se, retirando um pequeno espelho partido, uma das relíquias menores. Está selada por um pacto de sangue, apenas um portador, ou alguém que perdeu tudo. Pode abrir. Riven deu um passo à frente, colocou a mão sobre o metal, e ao pensar em todos que havia perdido, em sua irmã morta, no sonho destruído, a porta gemeu e cedeu. O interior da torre era uma espiral descendente de corredores vivos. Os muros pulsavam, como se fossem feitos de carne fossilizada. Espadas derretidas estavam fincadas nas paredes. Ecos sussurravam nomes que nenhum deles reconhecia. No coração da torre encontraram o repositório,
um santuário de vidro escuro com dezenas de cápsulas flutuantes. Dentro, figuras humanas, ou algo que restava delas. Algumas com olhos queimando em azul, outras com ossos expostos e pele marcada com símbolos imperiais. Esses são os primeiros experimentos, os protótipos de portadores, sussurrou Arien horrorizado. Eles não nasceram assim, eles foram criados. Então as relíquias não escolheram ninguém. O Império escolheu, completou Saela. Entre os tanques havia um trono vazio, mas não sem presença. Achei que demorariam mais, disse uma voz feminina. A figura que surgiu estava vestida como uma sacerdotisa antiga, mas seus olhos eram múltiplos. Giravam no rosto como engrenagens vivas. Seu nome era Velin, a primeira guardiã da torre. O Império criou os flagelos, mas eu fui o erro que tentaram enterrar. Ela explicou que as relíquias vinham de um fragmento de outro mundo, que os portadores eram moldados desde crianças, quebrados, reescritos, reconstruídos, e que Serika era o auge dessa loucura. Ela não envelhece. Ela não sangra como vocês. Ela é feita para reinar ou destruir. Riven engoliu, em seco. Algo se quebrava dentro dele. Então é isso? Nós somos só peças nesse jogo de horrores? Ainda não. Velin sorriu. Mas serão. Se não cortarem a raiz antes que ela floresça, ela ofereceu algo a Riven. Uma lâmina forjada da mesma substância que as relíquias, mas viva. Algo que nunca deveria ter existido. Essa espada só responde a quem está disposto a perder a própria alma pelo bem de todos. Riven estendeu a mão. A lâmina chorou sangue ao tocá-lo e aceitou. Na saída, a torre começou a desmoronar. Velin ficou para trás, sorrindo. Vocês não são os heróis. São os últimos instrumentos da verdade. Usem isso antes que a mentira vença para sempre. Enquanto as areias engoliam o passado, Riven olhou para o céu. A guerra havia mudado. Agora sabiam quem eram seus inimigos e o que precisavam sacrificar para vencê-los. Capítulo 5. A Rosa e o Espinho. A cidade de Thailen, escondida entre penhascos e rios negros, era o lar da resistência silenciosa. Um refúgio onde ex-portadores, desertores do Império e caçadores de relíquias se escondiam, ou se preparavam para a próxima queda. Riven e seu grupo chegaram sob a chuva. As ruas eram estreitas, cheias de símbolos riscados nas paredes, olhos atentos atrás de janelas fechadas. Thailen não confiava em heróis, mas havia uma pessoa ali que eles precisavam encontrar. Alguém que, segundo Arien, conhecia o passado de Serika melhor que qualquer outro. A Lyria, a Rosa da Primeira Guerra. Ela havia sido a primeira a sobreviver ao ritual completo de ligação com uma relíquia, e a única a abandoná-la por vontade própria. A Lyria os recebeu em um jardim subterrâneo. As flores ali cresciam sem sol, alimentadas por energia residual de antigos portadores. Ela mesma parecia intocada pelo tempo, mas seu olhar carregava séculos de dor. Serika não foi feita para ser rainha, foi feita para ser temida. Quando ela fugiu do palácio há 7 anos, deixou algo para trás, a última das verdadeiras relíquias. Arien empalideceu. Você está dizendo que ela não está completa? Ainda não, mas quer estar. E quando estiver, o Império não será suficiente para contê-la. Nem vocês. A Lyria entregou a eles um mapa oculto em pétalas secas. Indicava onde a última relíquia havia sido escondida. No Vale do Espinho, um antigo campo de extermínio que hoje era solo proibido. Mas ali estava o problema. Se a relíquia ainda estiver lá, Serika vai procurá-la. E ela não estará sozinha, alertou a Lyria. Os gêmeos da coroa estão com ela, 2 nomes proibidos. 2 portadores que nunca falavam, nunca erravam e matavam antes da pergunta. Riven sentiu a respiração pesar.
Ele começava a entender que derrotar Serika não seria como vencer uma batalha. Era como tentar parar um eclipse com as próprias mãos. Naquela noite, Saela encontrou Riven na varanda do abrigo. Você não precisa carregar tudo sozinho. A gente te segue porque acredita. Mas isso não significa que você tenha que queimar por nós. Riven olhou para a espada viva, agora adormecida em sua bainha. Eu não sou o herói dessa história, Saela. Nem quero ser. Mas se eu puder impedir mais alguém de virar um monstro, já vale a pena. Ela o abraçou. Pela primeira vez, ele não resistiu. Dias depois, partiram para o Vale do Espinho. A viagem seria longa, e o tempo estava contra eles. Mas algo mudou naquela madrugada. As chamas da esperança já não tremulavam, solitárias. Elas cresciam em silêncio, como ervas entre ruínas, porque mesmo que a guerra fosse inevitável, o coração da Rosa ainda sangrava. E Riven, o espinho, estava pronto para florescer. Capítulo 6. Corações marcados. O Vale do Espinho era terra morta. Nenhuma ave sobrevoava aquele horizonte, nenhum rio corria. Apenas pedras negras, cruzes quebradas e as marcas profundas de uma guerra que o Império tentava enterrar. Para os portadores era quase sagrado e amaldiçoado. Riven e seu grupo chegaram antes do pôr do sol. O vento cortava a pele como vidro e o silêncio era tão espesso que esmagava os pensamentos. Ela já passou por aqui, murmurou Arien, ajoelhado sobre o solo rachado. Há pegadas novas, leves. Ela não estava sozinha. Os gêmeos, disse Saela, olhando ao redor com a mão na lâmina. Eles nos deixaram entrar. Querem que a gente os siga. Mas Riven já sabia, porque no fundo de seu peito, onde a relíquia viva pulsava como um segundo coração, ele sentia o chamado, uma batida irregular, fraca, como se outra alma estivesse tentando se conectar à dele. A relíquia está próxima, disse, caminhando em direção ao penhasco mais alto do vale, e ela está pedindo ajuda. No topo da formação rochosa, uma antiga construção jazia semi-enterrada. Era o Santuário das Três Vidas, onde o primeiro rei do Império sacrificou 3.000 soldados para alimentar a criação da arma sagrada. Eles desceram com cuidado, acendendo tochas, até o coração do templo. Ali, deitada sobre um altar de espinhos, jazia a última relíquia. Diferente das outras, ela não brilhava, não se mexia, estava adormecida, ou morrendo. E foi então que a escuridão se moveu. Chegaram cedo. A voz feminina soou como um sussurro em todos os ouvidos. E, das sombras, Serika emergiu. Seus olhos estavam vazios de humanidade. Sua mão segurava uma lâmina feita de fumaça e aço. E à sua esquerda e direita, os gêmeos, roupas negras, máscaras vermelhas. Um deles andava como uma sombra, o outro como um predador. Não vim para lutar, disse Serika, caminhando em direção ao altar. Mas não vou permitir que vocês a toquem. Ela me pertence. Riven se colocou entre ela e a relíquia. Você não quer poder, Serika, quer vingança. Isso não vai curar ninguém. Ela o olhou com algo próximo à compaixão. Você fala como se tivesse escolha. Como se tudo isso ainda fosse um conto sobre heróis. Mas a verdade, Riven, é que o mundo precisa de monstros. E eu aprendi a ser o pior deles. Em um instante, os gêmeos atacaram. A batalha no templo foi uma dança mortal. Saela duelou com um dos gêmeos em um corredor estreito, cada golpe criando ondas de choque nas paredes. Arien enfrentava o outro, tentando adivinhar seus movimentos mudos, e Riven encarou Serika, lâmina contra lâmina, sussurros contra promessas. Ele lutava não só com força, mas com palavras. Eu sei quem você era, sei o que fizeram com você, mas se cruzar essa linha, você não volta. Serika hesitou. Um segundo, um suspiro. E foi o suficiente. A relíquia despertou, não com poder, mas com dor.
Uma explosão de energia empurrou todos contra as paredes, e da luz surgiu uma figura feita de espinhos e luz vermelha. Uma entidade que gritou em 1000 vozes, uma fusão das almas que foram sacrificadas para criá-la. A relíquia estava viva e furiosa. Saela agarrou Riven. Temos que sair! Mas ele olhou para Serika, caída, com os olhos arregalados, assustada. Pela primeira vez. Não, ele disse, vamos salvá-la, ou vamos cair tentando, e então juntos avançaram em direção à luz. Porque naquela guerra não era apenas o mundo que estava em jogo, era o que restava da humanidade dentro deles. Capítulo 7. Os que queimam na névoa. A explosão do santuário deixou cicatrizes no Vale do Espinho. Durante dias, uma névoa densa e vermelha se manteve sobre as ruínas, como se o ar ainda sangrasse pela fúria da relíquia desperta. Mas ninguém viu o que houve dentro. Nenhum som escapou, nenhuma alma retornou, até agora. Riven acordou soterrado por escombros, com a mente vazia e o peito pulsando em dor. A relíquia dentro dele estava silenciosa, como se tivesse sido sufocada. Ao seu lado, Arien respirava. Com dificuldade, o braço direito queimado até o osso. Saela não estava ali. Você está vivo? Arien sussurrou, a voz quebrada. Ainda não decidi, Riven respondeu, sentando com esforço. A luz era fraca, filtrada por uma névoa espessa que parecia viva, dançando entre as pedras e os restos do templo. Havia vozes no ar, sussurros, nomes sendo chamados, nomes que nenhum deles conhecia. Foi quando viram figuras andando entre a névoa. Não eram humanos. Suas peles tinham a textura de cera queimada. Olhos vazios, lâminas enfiadas nos próprios braços, e uma fome que atravessava o silêncio. Eles eram os soldados sacrificados, disse Arien, horrorizado. A relíquia os despertou. Eles são as almas que queimaram aqui, e estavam famintos. Riven segurou Arien e correu. As criaturas os perseguiam como cães de caça, gemendo, rangendo, suas armas arrastando pelo chão de pedra. Cada passo na névoa parecia puxar memórias da mente de Riven, fragmentos da infância, das mortes que testemunhou, do império queimando cidades. A névoa o julgava, mas ele não parou. No fim do corredor em colapso viram Saela, de pé, sozinha, mas havia algo errado. Ela estava ferida, coberta de sangue, sim, mas sorria. Vocês vieram, disse. Sua voz era serena demais. Atrás dela flutuava a relíquia, mas agora ela tinha forma, um coração exposto com raízes de ferro e olhos humanos piscando em todas as direções. Era viva e estava ligada a Saela. Ela me escolheu, continuou Saela. Disse que eu suportaria o peso, que eu podia ser o instrumento da vingança. Riven deu um passo à frente. Ela não tem direito de escolher. Isso não é salvação, é dominação. Saela olhou para ele com piedade. Você ainda pensa como um soldado. Eu agora sou algo maior, e a única razão pela qual estão vivos é porque a relíquia deseja que contem ao mundo o que viram aqui. Arien se ergueu com raiva. Saela, não somos inimigos. Não precisa ser assim. Mas já era. Ela virou de costas, e as criaturas pararam de persegui-los. A relíquia desapareceu com ela, como uma sombra que se recolhe. Riven e Arien estavam livres, mas sabiam. Perderam uma aliada e ganharam um novo terror. Dias depois, de volta à capital arruinada, Riven se reunia com os poucos aliados que restavam. A névoa havia se espalhado por vilarejos distantes. Pessoas enlouqueciam, e em seus delírios sussurravam sempre o mesmo nome: a Herdeira Escarlate. Ela declarou: guerra, disse Arien, e está usando o coração do Império contra ele. Não, respondeu Riven, amarrando a lâmina ao punho. Ela declarou justiça. A diferença é que agora seremos obrigados a escolher em qual lado vamos morrer.
E assim a caçada recomeçou. Mas agora Saela era o monstro e Riven o único que poderia detê-la. Capítulo 8. Sangue sobre a coroa. O Palácio Real, um dia símbolo de ordem e glória, agora era apenas uma casca queimada. A antiga coroa repousava numa sala selada, vigiada por sentinelas que tremiam mais de medo do que de lealdade. Desde o surgimento da herdeira escarlate, todos no Império sabiam. A realeza estava com os dias contados, e naquela madrugada, o sangue cobriu o trono. Riven e Aryen chegaram tarde demais. Os portões haviam sido violados por dentro. Guardas mortos com marcas rituais no peito. Ninguém viu Saela entrar, mas todos ouviram o que ela deixou para trás. Nas paredes, traços vermelhos pintavam uma mensagem escrita com precisão cirúrgica. Que sangrem os reis por cada lágrima de um órfão. No salão do trono, jaziam os últimos regentes da linhagem imperial, envenenados, os olhos abertos e vermelhos, com veias saltadas, como se o próprio sangue tivesse se voltado contra eles. Aryen se ajoelhou, examinando os corpos. Não foi vingança, foi um aviso. Ela quer que os outros saibam que não há muralha suficiente, nem poder que a contenha. E agora ela tem seguidores, disse Riven, entregando a ele um pergaminho com um selo novo. 2 olhos cruzados por uma adaga. A herdeira escarlate não estava apenas agindo sozinha, ela formava um exército. A notícia se espalhou. Povos oprimidos começaram a desaparecer das vilas. Milícias foram encontradas desarmadas, mortas por dentro, os corações corroídos como se tivessem fervido em silêncio. Em cada cidade abandonada, deixavam apenas um símbolo queimado no chão, um espelho partido. Riven entendeu o significado. Ela quer que nos olhemos, que vejamos o que nos tornamos. E quando não suportarmos mais a imagem, ela vai nos oferecer uma nova. Entre os escombros da resistência, uma aliada inesperada se revelou. Maelira, uma assassina silenciosa da antiga Ordem das Sombras, jurada, inimiga da realeza. Eu vi a herdeira quando ainda era criança. Vi o que os inquisidores fizeram com ela. Se ela comanda agora, é porque o Império ensinou que o silêncio é mais letal do que o aço. Riven desconfiava, mas não recusou ajuda. Juntos, partiram para interceptar o próximo alvo de Saela, a Fortaleza de Vidro, lar dos arquimagos do Conselho. Um lugar sagrado onde os laços com o sangue eram estudados e temidos. Era lá que a herdeira escarlate pretendia invocar o coração sagrado, um artefato antigo capaz de amplificar o controle sobre o sangue até afetar cidades inteiras. Se ela conseguir isso, começou Aryen. Ela não vai, Riven respondeu, mas no fundo já sabia que era tarde demais. Ao chegar à fortaleza, encontraram apenas um sobrevivente. O arquimago Sten, cego, delirava com palavras repetidas. Ela está além da carne. O sangue é só o início. Ela quer as raízes. Ela quer o passado. Ela quer tudo. Maelira se aproximou e sussurrou. A herdeira escarlate não está mais travando uma guerra. Está purificando o mundo. Riven apertou o punho em volta da espada, o rosto cansado, mas os olhos ainda acesos de fúria. Então chegou a hora de deixarmos de correr. Você quer enfrentá-la? Perguntou Aryen. Não, respondeu. Riven, quero lembrar a ela quem éramos antes de tudo se quebrar. A noite caiu, e as estrelas, pela primeira vez em meses, não brilharam. No alto da fortaleza, entre colunas quebradas e espelhos enegrecidos, Saela observava o horizonte. Ela sabia, a próxima batalha seria decisiva e alguém precisaria morrer. Capítulo 9. A última lâmina. O frio cortava como aço, enquanto os ventos varriam os campos ao redor da fortaleza de vidro. As torres partidas ainda soltavam fumaça, como se a própria estrutura chorasse pelas vidas perdidas.
A herdeira escarlate havia partido, deixando para trás apenas sombras, símbolos e a promessa de que o império cairia por completo. Riven e o grupo caminharam entre os destroços. Cada passo era mais pesado que o anterior. Não por cansaço, mas pela certeza do que viria. Não restavam mais intermediários. Não havia mais cercas ou diplomacias. Estavam no limiar entre a ruína e a redenção. Se ela ativou o coração sagrado, pode controlar centenas ao mesmo tempo, disse. Maelira, a voz baixa, mas carregada de tensão. Ela não precisa mais lutar. O sangue vai lutar por ela. Então precisamos cortar a fonte, respondeu Riven. Ela ainda é humana, ainda sente, e é nisso que vamos atacar. A jornada os levou à região esquecida de Kalten, uma terra amaldiçoada por guerras antigas, onde dizem que os ecos das batalhas ainda podiam ser ouvidos nas madrugadas. Segundo os registros do arquimago Sten, era lá que Saela havia sido criada. E onde ela havia sido destruída, Kalten estava vazia. Nem soldados, nem moradores, nem pássaros, apenas silêncio, o tipo que grita na alma. No centro da vila havia uma árvore retorcida e negra como carvão, e pendurado nela um medalhão. Nele o nome Saela, gravado com uma faca. Maelira tocou a terra. É aqui que tudo começou, e é aqui que tudo deve terminar. Enquanto isso, Saela reunia seus seguidores no antigo Templo dos Três Ecos, um local perdido nos mapas, mas guardado por lendas. Era o único lugar onde o coração sagrado poderia ser fundido com o portador. Arien observava de longe, com um mapa tremido em mãos. Ela está se preparando para o ritual final. Se não impedirmos, será o fim de qualquer resistência. Ela vai se tornar mais do que humana, vai se tornar um símbolo eterno. E símbolos são quase impossíveis de matar, completou Riven, mas lâminas ainda podem perfurar ídolos. O grupo avançou à noite, usaram rotas antigas, túneis esquecidos sob o templo. Cada metro era um risco, mas o tempo havia acabado. Quando chegaram ao altar, viram Saela cercada por seus guardiões, todos marcados com sangue nos olhos e nos pulsos. Mas ela os viu primeiro. Vieram me impedir? Disse com a voz doce como veneno. Ou vieram me ver transformar o mundo em algo que preste? O mundo não precisa de uma deusa de sangue. Precisa de pessoas que errem, que aprendam, que não morram só porque você acha que elas devem. Gritou Riven com a espada em punho. Então morra como todos os outros. Ela respondeu. E a luta começou. As lâminas cortavam, o sangue caía, mas nenhuma gota tocava o chão. Tudo era absorvido, usado, moldado por Saela. Ela era a tempestade vermelha. Arien caiu, ferido. Maelira segurou 2 guardiões com correntes encantadas, lutando até o último fôlego. E Riven, sangrando dos braços e costelas, caminhou até Saela. Você não é um monstro. Você é a ferida aberta de um império que esqueceu de cuidar dos seus. Ela hesitou. Por um segundo, e nesse instante ele cravou a lâmina direto no artefato em seu peito. O coração sagrado estilhaçou, e com ele todo o poder que a cercava desabou. Saela caiu de joelhos. Os olhos voltaram ao tom original. Era isso que eu era? Um reflexo distorcido do mundo? Você era um grito, mas nós ouvimos, e agora é hora do silêncio. O templo ruiu, mas Riven, Arien e Maelira sobreviveram. Saela, desacordada, foi levada. Não para uma prisão, mas para um lugar onde talvez um dia pudesse ser perdoada, e o mundo, ainda ferido, ainda injusto, mas pela primeira vez em muito tempo, livre. Capítulo 10. O último suspiro do Império. O império de sangue que Saela havia criado se desmoronou com um único golpe. A grande fortaleza, agora uma pilha de destroços,
Era a única prova de um regime que por um breve período dominou o mundo inteiro. No entanto, o preço da sua ascensão e queda foi mais do que os heróis haviam imaginado. O sangue derramado, os corações quebrados e as vidas ceifadas ainda ecoavam nos cantos mais escuros dos corações dos sobreviventes. Riven, Arien e Maelira caminhavam lentamente pelos escombros da antiga capital. Eles haviam derrotado Saela, mas sabiam que a luta ainda não estava realmente terminada. A grande questão agora era como reerguer o que restava do mundo. O Império pode estar caído, mas a dor que ele causou ainda está viva. Riven murmurou, com o olhar fixo na cidade devastada à sua frente. Arien, que até então mantinha uma expressão sombria, finalmente quebrou o silêncio. E agora? O que faremos com ela? Perguntou, referindo-se a Saela, que estava sendo mantida sob guarda em um dos templos restantes, inconsciente e por um momento aparentemente frágil. Ela não é mais um símbolo do poder. Agora ela é só uma mulher perdida, Maelira disse com a voz mais suave do que o habitual. Mas não podemos simplesmente deixá-la ir. O Império pode ter caído, mas os que o apoiavam ainda estão por aí. E não posso garantir que todos os que seguirem as suas ideias sejam tão fáceis de deter quanto os últimos guardiões. Riven assentiu, sua mão firmemente segurando a espada. Ele sabia que a batalha contra o Império estava apenas começando. A derrubada de Saela tinha sido apenas uma vitória, não a guerra completa. Nos dias seguintes, enquanto a cidade passava por um processo de reconstrução, Riven e seus companheiros viajaram pelo reino, buscando erradicar os últimos vestígios do regime. Muitos dos ex-soldados do Império haviam se dispersado nas florestas, nas montanhas, nas aldeias mais distantes. Cada um deles ainda tinha as ideias de Saela gravadas em sua mente, e muitos estavam dispostos a lutar por aquilo que ela representava. A luta que enfrentamos não terminou com a queda do Império. Ela está apenas começando. Riven disse durante uma reunião com líderes regionais que estavam preocupados com o aumento de facções rebeldes. Mas havia um peso maior em sua mente. A derrota de Saela havia sido necessária, mas ele sentia que não era suficiente. A verdadeira batalha seria contra os ideais que ela alimentou, contra as mentalidades enraizadas. E mais do que isso, contra a ideia de que os sacrifícios feitos ao longo do caminho, as vidas perdidas, não haviam sido em vão. Saela acordou em uma cela fria, isolada da civilização, com poucas palavras trocadas entre ela e seus capturadores. O brilho em seus olhos havia se apagado, mas havia algo ali, algo de humano que ainda se mantinha escondido em seu coração. O confronto com Riven havia sido decisivo, mas não resolvera tudo. Eu não sou mais nada, ela murmurou para si mesma enquanto olhava suas mãos, como se fosse a primeira vez que se via desde a destruição do Império. Era difícil acreditar que a mulher poderosa que havia dominado a Terra estava agora tão quebrada. Ela tinha sido uma rainha em sua própria mente, uma figura que acreditava que poderia moldar o mundo à sua imagem, mas agora era uma prisioneira sem mais sonhos. Enquanto isso, Riven e seus companheiros continuaram a viagem. Não havia respostas fáceis, não havia soluções simples. O mundo estava em ruínas, mas havia algo maior que precisava ser reconstruído: a confiança. As pessoas tinham que aprender a viver sem o medo constante do Império, sem a opressão de um sistema que havia sido erguido em nome do poder absoluto. O grupo sabia que o futuro estava em suas mãos. Cada decisão, cada ato de compaixão ou de força ajudaria a moldar a nova era. Eles haviam derrotado Saela, mas agora enfrentavam o desafio de reconstruir não só uma nação, mas um espírito coletivo. No último ato, quando Riven se encontrou
Diante do altar destruído, com a espada em mãos, ele fez uma promessa silenciosa. Não seria o fim, seria o começo de uma nova jornada. Ele havia perdido amigos, havia presenciado a queda de um império, mas sabia que, de alguma forma, o peso das escolhas de Saela ainda pairaria sobre o mundo. Não importa o quanto tentem apagar o fogo, ele sempre voltará a acender, pensou Riven. Mas é nossa escolha garantir que o fogo queimar da maneira certa. E enquanto a última chama do Império se extinguia, uma nova história começava a ser escrita. O fim de Saela não foi o fim de tudo. Era o fim de uma era, mas o começo de uma luta que ainda estava longe de ser concluída. O Império Caído não era apenas uma lembrança de destruição. Era um aviso de que, às vezes, mesmo a mais brilhante das estrelas pode se apagar. Mas isso não significa que a noite será eterna. E no final, havia apenas uma coisa que Riven e seus companheiros sabiam. O mundo nunca seria o mesmo. Mas por alguma razão, talvez isso fosse o suficiente.